Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala pessoal, bem-vindo ao Diário da Região Repórter. E hoje eu estou aqui com um advogado, criminalista, um advogado conhecido, foi presidente da Ordem por 3 vezes, né? 3 vezes, né? Doutor Stassis. Eu não vou falar o sobrenome porque eu não vou conseguir dizer, ele que vai dizer. Doutor, antes de entrar no tema, nós vamos falar um pouco sobre direito criminal e algumas questões. Eu queria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco da sua carreira. Muito bem, muito boa tarde a todos, né? O Diário da Região, Carlos, meu amigo de longa data. Só 30 anos, né? Há 30 anos, então para mim é uma alegria muito grande retornar a esta casa aqui, nesse momento. E a minha profissão, né, é interessante porque eu desde os 14 anos já tinha a intenção de ir para o ramo jurídico. Uhum. Na época, garoto, trabalhava numa grande imobiliária e o dono dessa imobiliária era ligado ao Franco Montoro, Uhum. Dr. Sebastião César Pereira, vivo ainda, a idade bastante avançada, mas vivo. E um dia ele me chama no gabinete dele e eu ficava vislumbrado com a estante de tantos livros jurídicos. E ele me chamou e falou assim: se tiver tempo, você pode pegar qualquer livro aqui, a sala vai ficar aberta, está à sua disposição. Ali começou o meu amor ao direito. Ele só tinha 2 filhas moças, menina, e ele me tinha como um filho. Uhum. Então ali eu senti o carinho que ele tinha, eu mesmo garoto, e ali eu comecei a ter essa chama pelo amor, pelo direito, começou ali. E de fato, entrei muito jovem na faculdade de Direito, 18 anos. Me formei, depois peguei a minha carteira da OAB, Uhum. em São Paulo, lá na Seccional Paulista. E o fato interessante, eu sempre conto isso, quando vou todos os programas de entrevista, eu gosto de salientar que quando eu fui pegar minha carteira da OAB no grande salão da Ordem, Uhum. que era um espaço muito grande, não tinha ninguém, apenas um conselheiro, um cara muito sério. Eu recebi o telegrama e fui então, Uhum. porque não tinha como tem hoje as solenidades. Uhum. Antigamente era um pouco diferente. E eu chegando lá, fui nomeado para pegar a carteira, cheguei lá, o conselho me entregou a carteira formalmente. Boa sorte pro senhor, sucesso na sua empreitada. Peguei e fui embora. Mas eu fiquei vislumbrado com aquele local, com aquele salão que chama-se o Salão de Conselheiros da Ordem. Vários quadros, né? Um salão muito agradável. E aquilo ficou no meu coração. Falei: Senhor, quiçá um dia eu possa novamente colocar meus pés aqui nesse salão. Passou o tempo, fui advogar por muito tempo e com o apoio dos colegas da subseção de Carapicuíba, fui eleito presidente da OAB e aí fui à frente dela por algumas gestões e fui o primeiro conselheiro da Ordem de Carapicuíba, da Seccional Paulista, na gestão do então grande presidente Luiz Flávio Borges Durso. Durso. Um grande criminalista, como falei com o Vrege, um orador de primeira linha também. Uhum. E aprendi muito com o Durso, juntamente com o conselho. Mas o que eu quero chegar é que quando, em 2009, eu piso novamente no salão desse grande conselho, eu piso como conselheiro.
Então Deus entendeu um sonho que eu tinha no meu coração, naquela oportunidade, e passado muitos anos veio o filme na minha mente. Lembrando que no você nosso falou, coração, eu queria ir lá, eu queria estar aqui. E Deus só não me trouxe novamente lá, mas me trouxe na condição de conselheiro. Né? Para a glória de Deus, não dos homens, mas por uma questão. Então eu queria deixar isso muito registrado, que todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que nos irão assistir, nunca desista dos seus sonhos. Os jovens, né, que estão aí estudando muitas vezes, né? Jovens que estão estudando, aqueles que ingressaram, aqueles que estão iniciando, aqueles que estão no meio do caminho, não importa o momento que você está vivendo, nunca desista dos seus sonhos. Porque Deus, ele satisfaz o desejo do seu coração, não no nosso momento, mas no momento que ele quer, e de uma forma sobrenatural diferente. Que eu pedi para Deus que eu pisasse novamente naquele salão, somente isso. Como visitante, por exemplo. Como visitante, como um advogado, como para assistir uma palestra. E eu piso lá na condição de conselheiro. Então isso para mim foi algo muito marcante, que eu e Deus sabe quanto foi, assim, sem palavras para dizer a alegria de estar sentido naquele momento. Talvez muitas pessoas não iriam entender e não entenderão também, porque isso é uma coisa sua direto com Deus, né? Doutor, é importante essa abertura, né? O senhor falando isso, até porque tem muita gente que tem o desejo de tantas coisas, não vamos fugir do direito em outras áreas aí da vida, né? Até a secretária do Vreja, a Rose, foi sua aluna, o senhor nem falou que foi professor, pô? Sim. O senhor deu aula onde? Eu dei aula na CEALCA, lá de Carapicuíba. Eu acho que na época que o senhor dava aula, o senhor me convidou para ser aluno, né? Convidei. Foi. Eu não fui, eu sou teimoso, eu não fui. Você foi teimoso e não fui. Mas convidei sim. Eu dei aula há 6 a 7 anos lá, nas disciplinas de ética e disciplina, direito comercial, que agora é direito empresarial e outras matérias também, mas essas eram as matérias que eu era professor titular dessas cadeiras, nessas matérias. Legal, doutor. Vamos entrar então na entrevista em si. Vamos seguir o caminho do direito da mulher, né? Em situações aí de Lei Maria da Penha e tal. O senhor, como um advogado criminalista, deve ver muito isso, né? Sim. E como é que anda essa questão, né? Porque a gente vê muitas vezes na mídia, né? As mulheres continuam sendo agredidas, continuam morrendo, e muita coisa acontecendo. O agressor muitas vezes ainda dentro de casa. E como é que tá esse negócio? É um retrato triste ainda que ocorre no nosso país. Quantos anos já existe essa lei? 2006. 2006. Então, já tem 17 anos. 17 anos e o negócio não vingou. Assim, a lei é importante. na teoria vinga, mas... A lei é importante para proteger a questão da vulnerabilidade da mulher, a questão do âmbito do seu lar, doméstico. Mas isso não quer dizer que vai ser a solução para todas as coisas em relação a isso. Correto. Mas ela vai, com certeza, coibir e vai fazer com que esse agressor ele seja punido. Eu entendo, como legalista que sou, que a lei tem que ser realmente cumprida. Mas vamos, um pouco antes, eu queria até fazer uma sinopse contigo. Correto. Você vai entender. Você é um teólogo, né? Você é um grande teólogo, você vai saber, com certeza. Isso não é de agora. Quando Deus criou o mundo, ele criou homem e mulher, e ele deu o primeiro mandamento. Você sabe. Você pode fazer tudo que vocês quiserem aqui, mas não faça isso. Não come aquilo ali. Mas a mulher junto com o homem desobedeceram. Ainda leva pro outro comer também. Né? E o que é? Teve as consequências do cumprimento desse mandamento. Então começa aí. Aí vamos mais para frente. Moisés lá no monte.
Ele vem tudo aquilo de Deus. Então fala, vou mandar 10 mandamentos que sejam cumpridos. Uhum. Então aí começa as questões que Deus coloca e que tem que ser cumpridas. São cumpridas todas? Não. O homem, pela sua natureza, ele é um ser difícil de se lidar. É. Não só antigamente, nos dias de hoje, também vai ser cada vez, infelizmente, um dos dias vindouros, mais difícil ainda, por vários motivos e vários fatores. E aí onde eu chego na Lei Maria da Penha, por que é importante? Evidentemente que é fato. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no nosso país. 2 minutos? É um número muito alto. É muito alto. Evidentemente que nós temos uma população muito grande, nós temos um país enorme, continental. Mas é muita coisa. Isso são dados, realmente. Mas o que mais me deixa alarmado é que isso é um dado estatístico, mas eu entendo que ele seja pior ainda. É, porque nem todo mundo denuncia. Porque você sabe muito bem que, na maioria dos casos, a mulher muitas vezes Prefere não não denuncia. denunciar pela dependência que tem do marido. Né? Em virtude da circunstância. Então, o que acontece? Infelizmente, devido a isso, foi instituído a Lei Maria da Penha para coibir os abusos, para coibir essa violência desacerbada dentro do âmbito domiciliar, conjugal. E é importante, né? Mas é importante que a mulher, que a vítima de violência, seja companheiro, seja alguém da sua família, que ela denuncie, que ela vá procurar os seus direitos. Alguém pode falar assim, isso é discutido em vários segmentos da nossa sociedade, em vários fóruns, em vários debates. Fala, é muito fácil nós falarmos quando nós estamos do lado de fora. Saia da sua casa, você está sendo agredida. Isso é fato. E vai para onde? E ela vai morar onde? E aí é que vem o poder do Estado. O Estado tem que dar condições para que essas pessoas possam ser acolhidas pelo Estado, de alguma maneira, para que isso não traga danos maiores para essa mulher que já é uma vítima, juntamente com a sua família, geralmente filhos pequenos que estão vendo tudo aquilo. Quer dizer, não é só a mulher, mas é toda a família, em especial as crianças que são inocentes, juntamente com a sua mãe, muitas vezes, então pagam esse preço dessa violência desacerbada, em que há uma agressão, há, infelizmente, a vítima fatal, e muitas vezes essas crianças vão ficar órfãos. Aí, novamente, o Estado vai fazer o quê com essas crianças? O pai vai ficar preso. As crianças para infância e juventude lá. Infância para o Conselho Tutelar. Depois vão para a infância e juventude. Aí vem para casas de acolhimento. Casa de acolhimento. Tem várias aqui em Osasco. Várias casas de acolhimento. E aí? Vão ser adotadas. Mas o trauma? Você imaginou o pacto, o impacto que eu quero dizer, junto com essas crianças, o que elas levam? Às vezes ele fala, aquela criança é violenta, mas você tem que analisar toda uma história. O que ele viu na infância dele inteira. O que ele já passou, o que ele viveu. Alguém fala, mas isso não justifica. Justifica. Psicologicamente justifica. E essa criminalidade monstruosa aí, de repente, é fruto desse tipo de situação, né? É uma roda que ela gira. Né? Enquanto o Estado não se preocupar em que nós possamos ter políticas públicas de acolhimento da mulher que foi vítima de violência, nós vamos ficar rodando e essa violência não vai acabar. Ela vai continuar. Porque realmente é uma situação muito difícil. Você pegar uma mulher que foi acometida pela violência doméstica, pelo seu companheiro, por ex-companheiro, e aí? Como é que faz? E qual é a solução que o Estado... Como é que ela não sabe muitas vezes dos seus direitos.
como que a justiça vê isso? Como que eu falo justiça, eu falo fórum, juiz, o Ministério Público, sei lá quem vai cuidar disso. Como é que vê essa situação? Porque é muito mais amplo, muito mais abrangente do que só uma questão de tira a mulher de casa, leva ela para onde? Ou tira o cara de casa, ele fica lá rodeando a casa da mulher para pegar ela. É complicado. Até porque ele muitas vezes é o provedor dos bens, de recursos, dinheiro. Como é que essa mulher sobrevive agora? Nunca trabalhou, não tem mais o marido que mantinha ela. O cara some, não vai pagar pensão, fala, quero saber, e aí? É complicado. Por isso que eu coloquei esse ponto, porque muitas vezes a gente dá um panorama, a lei e tal, realmente. Mas na prática, a gente vê que não é uma coisa tão fácil. Tem que haver denúncia? Tem. Que ela foi agredida. Tem que... mas às vezes essa mulher está com crianças pequenas, várias crianças pequenas, ela está sozinha numa cidade onde não conhece ninguém, onde não tem nenhum parente, onde não tem nenhuma pessoa que possa acolhê-la ou apoiá-la. Só está ela e as crianças. Muitas vezes sem noção como é que o Estado vai amparar isso? Como é que o Estado vai poder dar apoio para essa pessoa que foi vítima? Então, eu entendo que se a pessoa, a partir do momento que ela fez uma ocorrência, que ela teve uma medida protetiva, o Estado é obrigado a amparar essa pessoa que foi vítima. Que jeito? Várias maneiras. Dando condições para que ela possa arrumar um trabalho, dando condições que ela tenha uma verba de ajuda enquanto ela não arrume um trabalho. Uma ajuda aluguel, alguma coisa. Um local que ela possa estar com essas crianças. Ela não pode ir para debaixo do acompanhada, né? Acompanhada pelo Estado para ajudar ela. Acompanhada, inclusive, de um tratamento psicológico. Mas vão falar, doutor, o senhor está vivendo num país das maravilhas. Não. Eu estou falando que seria o ideal. Não adianta nós fazermos uma lei que, na prática, muitas vezes a gente vai ver que o impacto que ela dá para a sociedade não é aquilo que nós esperamos. Porque, como você bem falou, é verdade. Eu dei um dado que você ficou assustado, mas é real. Porque eu sempre olhei com um olhar da segurança pública, né? Então eu ia fazer rondas nessa casa de passagem, casa de permanência de mulher agredida com criança, e eram várias. Aqui em Osasco tem algumas, né? Não vou citar o local porque nem convém. Claro. E nem pode falar porque é um lugar de segurança. Sigilo. Mas eu ia e eu achava estranho, eu falava assim, poxa, parece um presídio, quer dizer, o bandido tá solto e a vítima tá presa, né? Porque não pode sair, tem uma parte de questão ali. E viatura direto lá rondando, tanto da guarda, da polícia militar, rondando ali. Quer dizer, ela sai de uma prisão psicológica, física, moral, sei lá, e vai para uma outra prisão, porque o Estado não tem como deixar ela solta, né, pela rua, porque o indivíduo lá vai tentar agredi-la, como acontece, e mata até no final. Então, é uma questão muito difícil, eu acho que não só no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, manter essas pessoas na sua integridade mental, principalmente. Né? Porque por mais que você aloque ela num local, ela nunca vai esquecer a agressão que ela sofreu. As crianças nunca vão esquecer o que o pai fazia com a mãe. E mãe fazia com o pai também, né? Não vamos falar só que mulher, que mulher agride, que homem agride mulher. Porque tem mulher que agride homem também, tá? Eu conheço gente aí que apanha da mulher. Sim. Né? Isso é fato. Eu conheço, assim, atualmente não, mas eu conheci um cara que ele aparecia cheio de marca porque a mulher batia nele. Então, quer dizer, né, vai ter que ter a lei do João da Penha. Tudo bem, é uma brincadeira, mas é coisa séria que a gente está falando. Mas é importante falar isso, porque muitas vezes a agredida... E outra coisa, o senhor está falando disso, eu me lembrei de um caso... Mas se o homem for agredido, ele tem que fazer também algo. Tem que fazer uma denúncia. Eu não sei se foi o Márcio que falou, alguém me falou uma coisa que estava sendo feito, é muito comum acontecer. O que acontece? Eu, por exemplo, sou solteiro, o senhor sabe. Aí arrumo lá uma namoradinha e tal, e tô namorando com ela. Ela, eu queria ficar aí com você na sua casa, que eu moro longe. Aí vem morar na minha casa. Eu falei assim, vou passar uns dias aqui e fica ali. Aí, depois de um tempo, ela vai na delegacia e faz uma denúncia que eu a agredi. Aí emite-se ali na hora uma medida protetiva que eu não posso mais adentrar a minha casa. Tá entendendo o que anda acontecendo? Aí a mulher lá, sabendo que eu não posso mais entrar, ela vai e começa a subtrair os bens que existem dentro da residência. Entendeu?
E aí, enquanto eu entro com o processo para justificar, isso tem acontecido mesmo ou é papo furado? Tem acontecido mesmo. Foi bom você tocar nesse assunto que eu ia Que é uma frisar. coisa bem relacionada a essa lei Maria da Penha aí. Tudo bem que tá defendendo a mulher, mas tem umas aí que, poxa. Você tem razão. E o que eu quero chegar num tópico é de que vale tanto para o homem como para a mulher, seja ele qual a idade que ele estiver. Independente. A pessoa tem que entender e compreender com quem ela está se relacionando. Seja para ficar um pouco tempo, muito tempo, ou a vida inteira. Porque isso eu entendo que o Estado deveria também se preocupar e já colocar isso para o adolescente, para as crianças, para eles começarem a entender e avaliar assim, psicologicamente a outra pessoa. Porque você colocou um caso. Tá. Primeiro, você mal conhece a pessoa. Já leva para dentro de Você casa. já leva para dentro da sua casa. É. Isso é um grande perigo. Isso é fato. Isso aí não precisa nem nós estamos falando aqui, mas só para ressaltar essa questão que você levantou, que é de suma importância. A gente fala no direito que a melhor coisa é a prevenção. Como dizia um ditado popular, dizer que prevenir caldo de galinha não faz mal a ninguém, então faz muito bem. Então o homem, a pessoa, o ser humano, é bom ele ter esse entendimento na questão de se prevenir. Então porque o mundo está mal. A sociedade não consegue conviver bem. Verdade. As pessoas não conseguem conviver umas com as outras bem. Nem entre casal, nem entre, às vezes, há tantos anos, e nem muitas vezes que você conheceu há pouco tempo. Então, a melhor coisa, nessa questão que você levantou, é se prevenir. Primeiro, não vai levar para sua casa ou para algum lugar que você não conhece. E muito cuidado hoje, na questão criminal que nós estamos colocando, hoje tem muito fake. Um amigo meu falou, puxa, eu conheci uma moça. Falei, como? Numa rede social. Mas você conhece ela pessoalmente? Não. E Mas colega, já estava marcando o casamento? Um colega, inclusive, de profissão, já experiente. E estava apaixonado. Falou, não, mas eu tô apaixonado. Falei, mas peraí, como é que você se apaixonou com uma pessoa que você não conhece? Nunca viu. Aí ele perguntou ele perguntou para mim, o que eu faço? O que você faz? Não, mas eu quero encontrar com ela. Eu falei, tá bom. Vou te dar um conselho. Já que você vai encontrar com essa moça que você nem conhece, vai encontrar num lugar público. E mesmo assim é perigoso, né? Vou até te contar essa história, até interessante. Ele deve estar até nos ouvindo aí. Você vai para um lugar público, ou vai nos ouvir. Aí ele foi, de fato, encontrar. Realmente a moça era muito bonita. Foi aquela deslumbrante, uma miss. E ele foi no local público, num restaurante, assim. Aí ele pediu, o que você quer beber? Eu quero tal. Ele perguntou. Ele não é bobo também, ele pediu para beber. Ele percebeu que a moça já pegou, só um minuto que eu vou aqui falar com uma amiga no celular. A moça pegou no celular. Tá. Ele falou, eu preciso me lembrar que o Stasio falou comigo lá que quando ele percebeu que aquilo era um golpe, ele falou para ela, só esse minutinho. A primeira coisa que ela perguntou, que carro que o senhor está? E qual a cor do seu carro? Que conversa é essa, rapaz? Por isso que eu falo, é prevenção. Aí ele falou um carro que não era o dele, a cor que não era o carro dele, né? Que ele já... Se liga. Prevenção. Aí ele falou, é golpe. Aí ele foi, pagou, não despediu da moça, foi embora de surdinho. Nisso que ele tá saindo, via dois caras muito fortes. Falou, os caras iam me sequestrar. Ia me levar pro cativeiro. Então, é mesmo no local público existe esse perigo mesmo. Um monte de pix, entendeu? Mas eu ia sofrer um sequestro. Podendo perder a própria vida.
não estar aqui hoje para estar contando isso para você. Isso porque eu ainda falei para ele, cuidado. Mas ele teve a prevenção e o cuidado com isso. Então, você veja que um assunto leva o outro na questão de a gente se prevenir. Então, quando hoje, voltando para relações entre marido e mulher lá. Marido e mulher, conheça bem antes da pessoa. Mas mesmo você vivendo 15 anos, Sim, você não conhece a pessoa. Mas pelo menos, vamos supor, às vezes a pessoa... Isso é fato também que a pessoa não conhece a outra e já leva pro lar. Aí você tem criança pequena, você tem filho adolescente. Às vezes o cara é um cara que tá assedia a criança lá. Você não vai... Eu acredito que nenhuma mulher vai pegar, qual o seu nome? Tá? Me peça seu RG e vai puxar os antecedentes dele. Não vai. Apaixonadona, ela... Não. Nem a gente não faz. Eu que sou da segurança pública não faço isso. Você já fez isso? Nunca fiz. Eu também nunca fiz. Nunca fiz. Mas você tem que, ao momento que você vai conhecer a pessoa, você tem que, no momento que você vai conhecer, vai ver como é que ela trata os pais, como é que ela trata os filhos, como é que ela Evidentemente que isso não é uma fórmula. Você acabou de dizer, mas eu vivi 20 anos, 30 anos com a pessoa e a pessoa foi lá, me ofendeu, ou o cara foi lá, agrediu a mulher, uma situação, porque hoje relacionamento entre duas pessoas não é uma coisa fácil. Não. Né? Nós mesmos temos que nos policiar para, inclusive, não ser um infrator da própria Lei Maria da Penha. Porque quem de nós pode falar assim, eu não sou... Eu tô passível. Não, você tá passível também de ser um infrator. Eu fui denunciado, doutor. Sim. Denunciado por de nós pode. Por uma maluca aí. Graças a Deus, a delegada aqui de Osasco, que atendeu, né? Depois me chamou para ser ouvido. E ela falou, olha, realmente eu percebi que essa moça é doida. Ela é doida, ela tá mentindo. E uma coisa que ela pegou, pra você ver. Ela pediu meu prontuário no comando geral... E falou, pelo seu prontuário, o senhor tem um prontuário ilibado. Então eu não vejo em nenhum momento o senhor agredir ninguém, né? Nem bandido o senhor agride, vai agredir moça, tal. E isso daí não é comum. Conversei com o pessoal lá do seu trabalho, eles falaram que o senhor não é desse tipo de gente. Então isso que me... Mas ela foi lá, fez a denúncia, fez BO e tudo. Mentindo, né? Graças a Deus não deu em nada. Então tem isso também. Há muita má fé. Má fé, é verdade. Porque o Estado, ele olha para a mulher e entende que ela é mais frágil, quer proteger e tal, mas nem sempre é isso, né? Não estou dizendo que as mulheres estão mentindo, mas, poxa, nem sempre é tudo isso. Você vê muitos casos, agora virou comum, né? A mulher começa a se machucar, e aí, graças a Deus, eu vejo alguns vídeos, o senhor já deve ter visto, né? O cara filmando, você que tá batendo. Você me deu um tapa, ele não fez nada. O cara tá filmando, ele não fez nada. E até o caso, vamos lá também, daquele cara americano lá, como era o nome lá? Do pirata lá, Piratas do Caribe. Deu um caso, repercutiu no mundo inteiro. Esqueci o nome dele. Johnny Depp? Johnny Depp. Então, o Johnny Depp, olha aquilo ali, cara. Você viu. Mas não vai pra Johnny Depp. Né? Vamos falar de um cara que é famoso. Vamos falar do Neymar. Um caso mais... Neymar também, né? Que traz a moça pro quarto dele, a mulher queria extorquí-lo. Verdade, né? Verdade. E ele tá gravando. Ele gravou? Gravou. Alguém gravou, acredito que foi ele. Gravou. E a moça falou, não me agride. Mas ele não tava agredindo. Nada. Exatamente. Ele não tava agredindo. Então, o que ela estava tentando fazer uma grande armação, isso existe. Para poder pegar uma parte da herança do cara. Ela fazer uma grande armação para extorquí-lo, né, numa situação. Para falar que ela foi violentada, que ela foi estuprada. Né? E da Lei Maria, uma das violências é a questão da violência sexual. A violência física, sexual, a violência patrimonial, a violência psicológica. Várias violências. Pelo que eu percebi da Lei Maria da Penha, o senhor é um jurista, eu não sou, eu não entendo disso, mas eu percebi que desde 2017, o senhor falou? 16. De 2016 para cá, ela sofreu algumas interpretações que, entre aspas, para melhorar aquilo que era a base lá da lei, né? Porque muita coisa mudou. Né, a gente já percebe que existe algumas interpretações, eu até fiquei admirado com a atitude dessa delegada, né, eu não lembro o nome dela, você não ia elogiar ela, porque eu fiquei com medo, falei, eu vou chegar na delegacia e vou ser preso, né, por uma coisa que eu não fiz.
E foi muito pelo contrário, conversou comigo, olha, eu sei, eu vi, o senhor também conversando com o senhor, e eu vi que ela tem umas contradições. Então eu gostei disso, achei importante. A autoridade policial ela tem que ter muita psicologia para ser aplicada no direito para que ela não seja injusta. É. E ela aplique a lei realmente como ela é. Um exemplo só. Por exemplo, a mulher vai para cima de você. Você vai segurar o braço dela. Já fica roxo. Vai ficar alguma, talvez... Um hematoma, Pensa, foi um pouco Olha o mais... Márcio aí, o braço dele parece de um... Imagina, ele segurando o braço da esposa dele, que é fininho assim. Então, Quebra. Você vai segurá-la para ela não te agredir ou para não fazer alguma besteira. Vai ficar uma marca, talvez. Vai ficar roxo, com certeza. Ela vai pode ficar usar roxo. isso e falar, olha, ele me agrediu, olha meu braço como ficou. Mas isso nem sempre é uma agressão. É para evitar um problema Isso maior. foi... Então, até você explicar, e dependendo da autoridade policial, ela pode ter uma outra interpretação. Correto. Ah, você é o agressor. Por que você tá fez isso? machucada, foi você. Está machucado. Então a palavra da vítima vale mais do que a sua. Eu percebo, né? Geralmente- O senhor me desculpa, mas muitas vezes no Brasil, graças a Deus comigo não, né? Nós tivemos aí o primeiro contato lá em, sei lá, 30 anos atrás, e o senhor era o advogado que estava fazendo conciliação, né? É o conciliador. Até a gente comentei sobre isso, o senhor nem lembrava como eu te conheci. E eu vi a justiça, eu sempre acreditei na justiça, sempre. Eu acredito na justiça, eu confio na justiça brasileira. Eu Temos confio. que acreditar. Muita gente não acredita, não confia. Eu confio. Confio. Graças a Deus, a justiça, no meu caso, sempre foi justa. E muito justa. E muitas vezes me deu mais benefício do que eu merecia, para ser bem sincero. A justiça brasileira. Então eu não posso falar mal da justiça brasileira. Não posso. Mas a gente percebe que existe um monte de questão em volta, por exemplo, né? Agora vamos falar de advogado, né? Como criminalista. Como é difícil o senhor defender uma pessoa que é um criminoso? Vamos colocar o senhor agora para defender quem agrediu, né? Porque esse cara vai precisar do advogado. Porque quem processa ele é o Ministério Público, né? O Estado. É o Estado. E ele precisa do advogado para se defender. Aí vai lá na sua porta do escritório, te chamo e falo, doutor, eu bati na minha mulher lá e agora não tem jeito, eu vou ser preso. E aí? Há um dispositivo que fala que todo mundo tem direito à defesa. É fato. Todo mundo tem direito à defesa, independente se ele é culpado ou não. Agora, evidentemente, eu como milito na área criminal, eu vou defender o cliente. Né? Mas tem os seus limites. Só vou dar um exemplo bem rápido para você. Isso há muito tempo atrás, muitos anos atrás, inúmeros bandidos entraram na residência de um grande empresário lá de Carapicuíba, mas barbarizaram. Estruparam, furtaram, roubaram, bateram, mas fizeram uma miséria. Um dos pais desse bandido me procurou. E eu fui até o fórum, na época os processos ainda eram fóruns, era presencial, né? Processo físico. Impresso. Físico. Eu comecei a olhar o processo, que começou a me dar um nojo, uma náusea. E o pai do meu lado. Um dos indiciados era Um seu dos cliente. indiciados. Seria potencialmente seu cliente. Um dos indiciados. Exatamente. Eu chamei o pai e falei, olha, quando chegou no meio, eu falei, eu não posso. Mas por que, doutor? Eu não posso. Eu não vou defender bem o seu filho. Não vou conseguir. Porque tamanha a barbaridade que fizeram. E agravado ainda que eu sou amigo da vítima. Meu Deus. Sou amigo pessoal desse empresário. Então você me perdoa. Espero que o seu filho se regenere. E se eu procure ele iria me pagar até um bom dinheiro para defender. E procure um outro profissional de sua confiança. Devolvi o processo. Fui embora com a minha consciência tranquila, em paz. Então há casos e casos que você pode pegar para defender ou não. Vai dar de acordo com a sua consciência. Mas voltando, todo mundo tem direito à defesa. Se a pessoa me procura para defendê-lo, eu vou defendê-lo no processo. Não vou prometer que ele vai ser absolvido. Não vou fazer nenhuma promessa. Vou defendê-lo naquilo que eu entendo, na minha tese defensiva, nos meus argumentos,
Portanto, há casos e casos. Se o cara agrediu a mulher por algum motivo Que levou ele a fazer de isso? menor... Me desculpem os ouvintes, não quero minimizar o crime, não é isso? Uhum. Mas que ele tenha cometido uma coisa não tão grave, Uhum. dá para você poder ter argumentos. Porque às vezes no afã de uma discussão acaba acontecendo Sim. situações que o cara vai se arrepender lá na frente. Até numa legítima defesa, que foi Uhum. se defender, né, numa injusta agressão, numa situação onde os ânimos estavam acalorados. Quem de nós já não passou por isso? Quem de nós? E Eu a mesmo gente... estava vindo para cá, estava pensando, puxa, já passei, hoje eu estou muito ponderado, mas já passei por algumas situações Eu passei também já. que eu fiquei com vergonha de mim, É. da minha atitude. Uhum. E que talvez se eu tivesse naquele momento, Com a cabeça de hoje, com a cabeça de não hoje, faria a mesma não coisa. faria a mesma coisa. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu fiquei com vergonha. Mas o que é? É aquele momento, você que sabe muito bem, né? O estalo. Você né? trabalha na área da segurança, É. o milésimo de segundo, que você fala, pô, já Tudo- foi. Tudo se perdeu. E aí? Não vai voltar. Não vai. Não vai voltar. Então nós temos que se policiar 24 horas no sentido de procurarmos mantermos sempre o equilíbrio. Por isso que eu falo novamente, quando você vai conhecer alguma pessoa, não leve já imediatamente para o seu lar. Procure conhecer. O Márcio já me aconselhou. Já Já aconselhou? O Márcio, então, tá no... Não sai levando qualquer uma para sua casa, não. Procure conhecer bem a pessoa. Né? Aí depois vai se relacionar mais Traz aqui pro Vrejo analisar. O Vrejo é isso, incrível, o Vrejo- pede o aval do Vrejo. A mãe da Aninha Que veio tem- aqui, o Vrejo deu uma dura nela tão grande que ela não voltou nunca mais. O Vrejo que tem toda a sua vasta O que experiência. você quer com ele? Então é isso. É um conselho que eu dou não só para os meus amigos, mas para todos aqueles em que eu estou sempre conversando, no sentido de a gente se prevenir, sim. Porque você nunca sabe. Aí a pessoa te dá um sorriso e fala, nossa, ela tem um sorriso maravilhoso. Nossa, ela é cheirosa. Tudo golpe. Nossa, ela é boazinha. Nossa, ela me trata Mas bem. no começo é sempre Nossa, assim, né, como você doutor? está falando lá embaixo, ela traz café na cama. É. Nossa, aí daqui um mês, ela fala, nossa, mas como é que a pessoa mudou? Nunca que você- foi aquilo, você ficou iludido, né? Exatamente. Na verdade, os seus olhos que transformam a pessoa naquilo que você deseja, só que o seu desejo nunca vai se cumprir, porque aí você descobre que é um sapo. Doutor, deixa eu te falar uma coisa. Em contando dessas mudanças, quais as mudanças dentro da Lei Maria da Penha e até dessa agressão contra mulheres que o senhor acha que foi mais importante? Eu entendo que todas foram muito importantes. Todas. Eu pensando como legislador, ao fazer a lei, ele faz nas suas minúcias. Foram estudos aprofundados sobre o que poderia coibir, de que maneira poderia coibir, de que forma poderia coibir. Então a lei é perfeita. E o senhor acha No que a sentido- crime... O grande problema é a aplicação a dela. aplicação, Então, aí é outro fator. Mas a lei é perfeita. E como você falou, respaldo também. Nós temos um judiciário muito bom que procura aplicar as leis do nosso país de acordo com as nossas legislações. A lei Maria da Penha sobre a violência doméstica tem amparo. Eu tenho visto muitos artigos, muitos e muitos artigos na questão da aplicação, da aplicabilidade da lei nesse sentido, onde a mulher, onde o âmbito familiar, domiciliar, tem sido protegido pela lei. O grande problema é que as pessoas não conseguem entender o espírito da lei e não conseguem entender que a lei realmente vai ser aplicada. Porque às vezes o homem, ele agride a mulher, ele acha que não vai ter nada para ele. Aí vai preso. Fala, mas por que eu fui preso? Eu só bati uma vez na minha Só mulher. deu um tapa nela. Mas quem disse que é autorizado a bater só uma única vez? Nunca. Doutor, a gente tem assunto para falar há muito tempo, né? E o Márcio já me mostrou a plaquinha ali, ficou me olhando meio torto, porque ele não almoçou, lembra? Eu lembro. E ele precisa almoçar, porque a gente almoçou, mas ele não. Ele tem que ficar sem almoço, tá no jejum. Então, doutor, eu agradeço muito a sua presença. Doutor Stas, eu tenho a liberdade de falar com o senhor porque a gente já se conhece há 30 anos.
Somente 30 anos. E eu, 30 anos, se não for mais, viu? É que eu não quero falar muito a minha idade também. O senhor é mais velho que eu, tenho que falar, infelizmente, né? O senhor tá disfarçando aí nesse corpinho, nesse corpinho de 30, mas tá mais velho que eu. Não, mas mais experiente. Doutor, vamos deixar um outro assunto para uma situação futura, mas eu agradeço. Eu acho que o papo foi bem importante, bem relevante, tá bom? Eu quero o senhor agradecer. tem as considerações finais? Pode olhar aí para a câmera aí. Eu quero agradecer aqui Carlos, né, ao Vrege. Vrege Sanazar. Grande Vrege, desse complexo aqui de comunicação. Que Deus continue abençoando a vida dele grandemente. Um grande homem, uma grande família, que tem, assim, trabalhado muito por Osasco, trazendo informação à nossa querida e grande cidade de Osasco. 54 anos? 54 anos. 54 anos é uma vida. É uma né? vida. Então, eu quero parabenizar aqui o Jornal da Região, esse complexo de comunicação, na pessoa do presidente Vrege Sanazar, ao Márcio, né? Ao Alan e todos aqueles que trabalham aqui nos bastidores, né? Para que esse evento possa ser realizado todas as segundas-feiras. É isso? Não. A gente vai ao ar nas quintas às 20 horas. As quintas? Então, às quintas-feiras, às 20 horas. E que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês e que possamos, em breve, retornarmos aqui, querendo Deus. Obrigado, doutor. Dá um tchau aí pro pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. Feliz Natal. Feliz Ano Novo, se eu não falar mais festas, com vocês. Com as bênçãos de Deus. Boas festas. Até mais. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.